Salve, salve amigos! Estamos começando mais um episódio do Boa Sacada. Final de semana quente pro nosso vôlei. E aí, galera, como é que foi esse final de semana de Superliga? Muitas emoções. Como é que vocês estão? Andy, Peterson? Fala galera, tudo bem com vocês? Essa semana foi boa o vôlei, bom pro Osasco, o Joinville, olha, prometeu e entregou bastante ontem o jogo de Joinville e Renata, foi bem interessante, então a gente vai falar mais um pouquinho sobre, mas o Osasco também, que surpreendeu uma galera aí, né? Mas é isso. Seguimos errando, Peterson. Graças a Deus, continue errando assim até a final. Vamos seguir errando então, tá Vamos dando seguir errando. certo. Tá dando certo, Osasco mais uma vez. Quanto tempo que o Osasco não chega numa semifinal de Superliga? Ano passado Nossa. caiu nas quartas. Ah, digamos que faz um bom tempo, né? Não sei, que Enfim, pergunta faz é tanto tempo que a essa? gente nem lembra quando foi, né? E hoje temos poucas notícias, poucas novidades, então a gente deve focar hoje mais na Superliga. Seguindo o nosso bloco de notícias, aqui fazer aquela nossa notinha do vôlei de praia. Ontem teve a segunda etapa do circuito brasileiro em Saquarema e desta vez caiu o Reinado, um Reinado de 2 anos invictas no circuito brasileiro. As nossas campeãs olímpicas Duda e Patrícia perderam para a dupla sensação aí do final da última temporada, Tainá e Vicky, perderam de 2-0 por 21, duplo 21-15. Então, elas comentaram sobre essa queda do Reinado, é um indicativo aí de mais uma dupla junto com a Carol e a Rebeca nessa temporada. Então, Tamara e Vicky venceram a etapa de Saquarema. E na chave masculina, Arthur e Adrielson, outra dupla que está se destacando no circuito, venceram a nova dupla formada pelo Jorge e o Simon, que é a novidade também, saíram campeões dessa etapa de Saquarema. Nossa notinha rápida sobre o vôlei de praia. E parece que temos mudanças de posição. Temos. Que história que é essa aí? Vamos ter um jogador de meio que vai virar oposto. O que está acontecendo aí? É uma loucura, uma loucura. Vou sair de um lugar, tá parecendo o nosso vôlei. Vou jogar de teimoso. Se eu vou, não vou jogar mais de meio, vou jogar de ponta, vou jogar de oposto. É assim. O Central Éder, né, do SESI, ele na próxima temporada ele vai jogar como oposto. Agora não sei, né, se isso já foi um acordo entre ele e o clube, porque tá vindo algum central forte, é, não sei, mas que saiu essa nota, né, falando dessa troca de posição. Vamos aguardar. Eu acho que ele é um bom jogador. Ele ataca muito forte, obviamente. O saque dele é muito bom. Mas é aquilo, né? Você sai de central para jogar como posto, é, o tempo é diferente. Vamos ver se ele vai conseguir se adaptar, né? Eu particularmente, a única vez que eu lembro de um oposto que atuou de central e vice-versa foi em 92 com Carlão e Marcelo Negrão, que tinha aquela disputa de posição, aí o Zé, naquele quebra-cabeça que ele precisou montar, botou os dois fazendo as duas passagens, né? Por sinal, deu muito certo, inclusive foi fundamental para o Brasil ganhar a Olimpíada de 92. Mas recentemente eu não lembro, tanto no masculino quanto no feminino, algum jogador que fez essa transição aí. Eu lembro da Érica que tentou ali jogar de levantadora, mas também não deu muito certo e ela voltou a ser ponteira. Mas eu pelo menos não lembro. Vocês lembram de alguém? Uh-uh. Durante um tempo da minha vida eu sonhei com a Thaísa de saída, porque eu acho que ela é tão diferenciada e a gente não tem saída. Eu sonhava com a Thaísa de saída. Então eu sonhava com ela de saída, mas é mais fácil ponteira virar saída ou saída virar ponteira. Agora meio saída é difícil. É uma É, mudança, é uma mudança bem radical. Assim, pelo menos não é muito comum hoje em dia termos essa mudança. Vamos ver se é só uma invenção, um surto do Éder, ou do empresário do Éder, ou do próprio SESI, ou se tem coisa boa vindo aí. Vamos aguardar, uma novidade, né? Vamos aguardar. Em relação ao caso do Aldori da semana passada, saiu algum desdobramento da notícia, alguma por coisa? enquanto não. Por enquanto Não não. chegou Mandei informação. mensagem para ele, né? Perguntando algumas coisas. Ele falou que por enquanto não. Mas estamos aguardando aí. Qualquer novidade também eu venho aqui, faço uns stories, eu gravo alguma coisa e mando pra galera.
Entendi. E mercadinho, temos alguma novidade? Tem, Manda aí, tem a manda aí. Valdez, né, que atualmente ela joga em Osasco. Ela recebeu a proposta para uma proposta, especulações, né, para ir para o SESI Bauru. Então, temos aí essa novidade, né? A Libero Lelê, por falta de espaço, né, que ela não estava sendo muito acionada, ela recebeu uma proposta para ir para o Tijuca, né? Lembrando que o Tijuca ela agora está com acesso à Superliga A, então ela recebeu uma proposta, pode ser que ela vá. Eu gosto muito dela, eu acho que ela ia se encaixar bem com esse time do Tijuca. E eu acho que falta uma Libero ali também legal para compor o time. E aí tem uma que eu vi que já até um pouquinho, passou um pouquinho batido semana passada, mas um jogador conhecido nosso aqui, o Babu, ex-Guarulhos, está atuando na Bélgica, ele tá indo, tudo indica que ele tá indo para São José, parece que já tá, pode cravar, como diz o nosso amigo Bruno Volok, o Babu no São José na próxima temporada, é uma das novidades aí no masculino, né? Então, acho que estamos todos com as expectativas das finais da Superliga. Acho que o mercado vai dar uma esfriada nos próximos dias. Diferente da anterior, né, que na semifinal estava saindo bastante, nas quartas, esse ano eu acho que eles deram uma acalmada nos ânimos. Saiu de alguns times que já estava sendo eliminado e um ou outro que ainda está brigando, né, nas quartas e nas semis. Mas eu acho que esse ano eu acho que foi um pouco menos do que a temporada passada. Entendi. Será que dessa vez, pessoal, até por conta do Diz que me diz que da última temporada estão dando uma segurada, estão conseguindo segurar um pouquinho? Será que havia algum acordo nesse sentido para segurar um pouco a informação? Eu acho que sim. Eu acho que é um pouco desagradável pro atleta e pro clube, né? Então eu acho que eles estão dando uma segurada. Inclusive, agora eu lembrei que a Tandara veio postar uns stories, né? Estão postando muitas fake news, né? Que Ah, ela foi verdade. proposta disso, de outro país, Osasco e Bauru, e foi indo vários clubes, né? Por especulações. E ela postou uma nota dizendo que ainda não está nada acertado, mas que quando ela acertar o clube, ela mesma vai dizer, ela mesma vai postar e tá tudo certo. Então vamos ficar de olho nas redes sociais da Tandara também, que essa notícia aí tá bombando aí desde a semana passada, a possível contratação dela por parte do Osasco, que era a notícia aí que foi confirmada e depois foi desmentida da contratação da Tandara. Então, seguindo aqui, entrando na nossa sessão de campeonatos, temos definidos os classificados na chave feminina da Superliga B? Sim, a Tijuca e Sorocaba, né? Joga hoje, inclusive. Hoje vai rolar a semifinal, a 9. final às 9 horas. Jogo único, né? E eu não vi outro jogo, acho que é jogo único a Série B. Renasce Sorocaba e Tijuca, né? O Sorocaba que venceu o São Caetano na série melhor de três, né? Acho que o que definiu foi o nível técnico das jogadoras. Você via nitidamente. Então, acho que não teve pro São Caetano. O nível técnico do Sorocaba no dia estava muito superior. A defesa, bloqueio, o sistema defensivo estava pesadão. E o São Caetano remava, 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 mas não ia. Então, o Sorocaba foi muito superior o tempo todo e vai encarar um time do Tijuca que ganhou os dois jogos com nível técnico muito bom também. Então vamos ver como é que eles vão encarar isso, né? Vai ser um jogo bom. Eu, inclusive, vou assistir. E vai ser pedrada, acho que para os dois lados. Eu espero que seja 5 sets, porque é gostoso de ver dois times bem técnicos jogando. É isso aí. E já na chave masculina também já temos um classificado. O Monte Carmelo venceu o Montes Claros, o time lá da Terrinha.
Venceu por 3-0, assim, sem muita conversa, né? Esse jogo, a diferença dos times foi bem nítida nesse jogo também, né? 25-15, 25-23 e 25-11. Foi poucas ideias também. Sim, é, acho que Montes Claros não conseguia se achar na defesa, no passe, eles estavam batendo cabeça, tentou até uma reação assim, mas não ia, não engajava, não trocava peça e não ia. Não estava no melhor dia. Esse era o grande lance. No outro jogo ainda tá, não tem nada definido, né? O JF mostrou por que ele teve 13 vitórias na primeira fase e amassou também o Nord Vôlei, né? O time do Marcelo Negrão. 3-0, 25-19, 25-19 e 25-20. Também poucas ideias. Sim. E vai ser agora tudo ou nada, né? E é aquilo, né? Eles ganharam 13 jogos, mas tá em aberto. Agora é tudo ou nada e eles vão com sangue no olho, né? Sangue no olho, e na semana que vem a gente comenta aqui como é que ficou essas finais, quem vai subir. E a final vai ser semana que vem, na próxima segunda, será? Ai, calma. A gente depois verifica e coloca aqui nas nossas notas de informação aqui do rodapé. Então, vamos falar de Superliga? Acho que tem bastante coisa para falar hoje, né? Mais uma vez, erramos. Osasco vence Sesc Flamengo por 3-0 no silêncio ensurdecedor do Maracanãzinho Peterson. Tá emocionado, calma, tá emocionado. Pois é. Cara, e no meio do segundo. Sabe quando no meio do segundo set você tem certeza que ia dar Osasco? Aconteceu a mesma coisa. Acho que foi o jogo mais fácil do Osasco na temporada. Foi impressionante como que o Osasco ganhou. Assim, irretocável tudo que. Pensei que eu nunca fosse falar na mesma frase, hein? Irretocável Luiz Omar nesse mata-mata. Impressionante. Osasco no meio do. Não, no meio do segundo set, sabe quando você tá vendo o jogo e você às vezes se afasta um pouco do jogo, para de torcer e fala, nossa, tá muito fácil. Tava muito na cara que o Osasco tava muito superior. E aconteceu a mesma coisa do primeiro jogo. Ganhou 90% dos ralis. Quando achou que tinha entregue o jogo, que tinha acabado no final do segundo set. E no final do terceiro, o Rio deu uma apertadinha, mas estava tão na frente do Osasco que não deu pra fazer nada. Foi impressionante. Estão jogando com vontade, não é? E além de vontade, leve. Eu acho que foi isso que aconteceu. Tudo que elas faziam estava dando certo. O bloqueio estava dando certo, a defesa estava dando certo. Vinha largada, não conseguia. Vinha na potência, não conseguia. Tava trabalhando o contra-ataque. Eu acho que isso deixou meio que superior aí contra o Sesc Flamengo. E tem uma coisa também, né, Andy? Tem a ponteira definidora que é a Natália. Faz uma diferença. Como tá jogando a Natália? É impressionante. Ela tá. E ela falou, né? Que jogou a responsa também debaixo do braço e ia. Ela batia, toma uns toquinhos, sim, mas é engraçado que ela falou, né? Que depois dos 20 ela não é de largar, não, ela vai na força. E foi o que ela demonstrou. Em nenhum momento ela estremeceu, não. Inclusive, duas bolas que a Helena tinha explorado o bloqueio dela, na terceira ela veio com tanta força que quase machucou a King, né? A levantadora do Sesc. E uma coisa que tá me chamando a atenção desse time do Osasco é o volume, né? A gente sempre reclamou que o Osasco não tinha contra-ataque, era muita bola boba que caía nesses jogos e a bola tá subindo bastante, né? O que vocês acharam? E uma coisa que estão falando bastante foi o desempenho da Giovana. O que vocês acharam dessa reta final da Giovana nessa fase da Superliga? A primeira coisa o Osasco sempre teve muito rally, o que faltava muito para o Osasco era alguém para virar o contra-ataque.
Você, fazia muita falta isso pro Osasco, a Natália fez isso. E aí, quando a Natália faz isso, você tem a meio de rede para fazer, você tem a saída de rede para fazer, fica tudo mais fácil, porque o bloqueio tá todo na Natália. E a Giovana, quem achava que não pode ter contrato com outro time antes de acabar o campeonato, cara, não tem o que falar depois do que ela fez, não. Jogou e mostrou pro Rio de Janeiro, olha o que te espera no que vem, vou estar aí. E a distribuição dela foi muito boa, né? Nossa, impressionante, impressionante. Centrais jogaram, o Posta jogou, ponteiras, todo mundo saiu com seus pontos ali. E Andy, várias vezes no bloqueio quebrado. Claro, o passe ajuda, claro. Mas foi impressionante. Olha, eu tô pra ver uma vez que ela jogou assim, viu? E ela ainda fez no final do jogo, né? Ela ainda disse, né, que ela ganhou o Viva Vôlei e falou: olha, isso tudo foi graças ao time que o passe estava quase 100% na mão. Então, para você ver a qualidade que foi, mesmo que às vezes com o passe meio quebrado da Natália, da. Esqueci o nome dela. A Mayra. Mayra. Ela falou, mesmo com o passe quebrado, né? A Mayra teve ali também, às vezes, uns deslizes, a Natália, mas é super normal do jogo, não dá para acertar 100% todas. E ela fazia distribuição impecável, ela invertia o jogo, que eu falava assim, mano, essa bola é loucura. E o bloqueio chegando atrasado e vinha, pá. Acho que não, ela foi, assim, fundamental. Naquele dia ela estava 100%. Ela mostrou que estava 100%, tanto fisicamente, né? Porque ela tinha ficado afastada por conta do pé, da lesão, e psicologicamente. Tem uma coisa que você comentou que eu, pelo menos, estava por fora, então, que a gente discutiu, inclusive, semana passada, era a questão se ia estar a Nia Reed e a Giovana, então já está confirmado a Giovana no Rio, então. Não está 100% confirmado, né? Mas é aquilo. Só pode confirmar depois de 30. Só pode confirmar depois de 31 de maio. 31 de maio. Então, só pegando aqui as parciais, 3-0 Osasco, 25-18, 25-21 e 23-25. Foi comentado também o desempenho da Helena nesse jogo, né? Que foi provavelmente o melhor jogo dela na temporada, mas que não foi suficiente. Ela tentou, né? Fez o que pôde, podia pouco. Podia pouco? Eu acho que assim, ela meio que pegou um pouco a responsabilidade para ela, né? Não vamos ser também hipócritas aí para falar que ninguém jogou no Rio, mas acho que ela, por ela ser mais nova, ela pegou muita responsabilidade assim e queria a vitória. Você via que ela estava explorando o bloqueio, ela trabalhava a bola, ela começou a ter o passe na mão, ela estava com paciência para trabalhar o bloqueio. Então você via nitidamente que ela estava com vontade. Mas é aquilo, né? Você tá jogando atrás, troca de ponto não vai favorecer o time que tá perdendo. E foi isso que aconteceu. Se ela tivesse com esse pensamento no primeiro set e a Breaking tivesse visto essa vontade nela, eu acho que o jogo, o Osasco logicamente poderia ter ganhado, mas acho que tomaria uma outra proporção, né? Poderia ser um 3-2, porque ela fez bastante diferença. Tanto é que ela saiu como a maior pontuadora, se eu não me engano. Isso, 19 Então, pontos. e você viu que ela falou, eu queria muito mais, né? Mas infelizmente não foi possível. Mas também eu acho que o Osasco foi minando a Helena no saque. Sacou muito nela, ela queimou muito passe. Sim. E conforme o jogo foi andando e o Rio foi perdendo, aí o psicológico do passe foi meio que entregando ela. É muito cedo para falar qualquer coisa. A gente tem uma mania de querer sempre que uma pessoa vire a rainha do time, ou a heroína ou o herói do time, né? Ela vai ainda dar muitos frutos. Ela é boa jogadora. Só que ela é nova. Isso daí faz parte do amadurecimento de um time do Rio de Janeiro que, no geral, é ruim.
Se não é um Bernardinho e tal, cara, não ia assustar ninguém. Você bota esse time do Rio, você coloca o uniforme do Pinheiros, não faz diferença. Polêmica, mas é isso. Polêmicas. Não, Gostamos de polêmicas. mas não faz diferença. Você pega esse time assim, não é um time. Você tem a Michele, mais final de carreira, mas. Assim, é um time muito. Com pessoas muito novas e pessoas um pouco mais velhas. Não estão no auge ainda. É um projeto aí do Bernardinho para médio prazo, aí, pra gente começar a ver o que esse time do Rio vai trazer, né? A gente estava comentando, a última vez que a gente se encontrou, sobre o momento da Helena. Quanto tempo é saudável para a Helena continuar no Brasil ou encarar uma liga mais forte? Vocês acham que ainda é cedo ou que ela de repente poderia pensar numa próxima temporada já um italiano, um campeonato turco, ou ainda tá cedo ainda? É bom ela trabalhar com o Bernardinho ainda, mais Tá um tempo. cedo ainda. Pra mim tá cedo ainda. Não adianta. É o que a gente tem. A maioria da galera que torce pro vôlei fez uma semi, umas quartas boas, bora jogar na seleção. É esse o mesmo pensamento. Inclusive, eu e o Mal, a gente estava no final de semana conversando, e é isso, né? Não é só porque ela fez umas quartas boa em um jogo que ela vai salvar a seleção. Calma, ela vai amadurecer, que ela continue jogando como titular, né, no Sesc ou em outro clube, né, bom, grande, né, vamos dizer assim, para ele amadurecendo. Aí eu acho que ela está pronta para sair, mas eu acho que agora um jogo, dois jogos assim, não vai fazer muita diferença, não. Ela vai tomar pau lá fora, vai comer banco, e aí vem para cá, para um clube mais inferior. Então, o Osasco agora aguarda o vencedor da chave do Minas. Minas e. Não, tá definido já, né? Já está definido. O lado do Osasco já está definido, que é Minas e Osasco. O outro lado passou para a Clube e está aguardando o Fluminense e SESI. Isso, que foi o segundo jogo da rodada e como dessa vez finalmente eu acertei alguma coisa aqui, né? O Fluminense deu troco, conseguiu vencer o César por 3-0. Não foi com tanta autoridade quanto o César fez aqui em São Paulo, mas devolveu os 3-0 e agora decide. Inclusive, é um ponto para a gente discutir aqui no Maracanãzinho. Vocês acham que. É bom, vamos falar um pouquinho do jogo, depois a gente comenta sobre essa decisão de levar o jogo por Maracanãzinho, uma promoção que eles estão fazendo do jogo da Sul-Americana no futebol, depois do jogo de vôlei, a gente comenta, mas vamos falar um pouquinho desse jogo do Fluminense SESI, vitória de 3-0, né? As parciais aqui: 26-24, 25-20, 25-21. Destaque aí da Ariane, que não veio muito no primeiro jogo e que dessa vez mostrou porque que é líder até com uma certa vantagem, líder de pontos na Superliga. Mas, para quem assistiu o jogo, ela foi bastante marcada, inclusive. Ela teve que ter muita paciência com o bloqueio, porque o bloqueio estava sempre pesado nela. A Amanda, muitas das vezes, ajudava ela ali no contra-ataque ou no ataque. As centrais também fizeram bastante diferença, mas a Prieldes também ela deu um show ali de como sair ali de baixo, porque querendo ou não, Dani Lins do outro lado, Dani Lins está jogando também um nível bom no SESI, mas a Priel, inclusive, eu tava até comentando, eu falei assim, gente, ela grávida, ela se jogava. Grávida de 5 meses, inclusive, né? Então, grávida de 5 meses, ela se jogava e eu ficava assim, mulher de Deus. E ela foi com vontade. Então o time abraçou a ideia. Eu acho que tiveram muita entrega no primeiro set, que no segundo set elas jogaram com a mesma raça e aí deslanchou. Não teve pro SESI. Inclusive, a Dani Lins no final, né, ela deu entrevista falando que não fizeram o melhor jogo. O que falta, acho que falta vôlei. Que vai buscar no terceiro jogo essa força de volta.
porque sabia que jogar com elas em casa era muito difícil, não ia ser fácil. Eles já sabiam disso, mas que também não esperavam uma derrota de 3-0. Então, vamos ver agora, né, o terceiro jogo, que vai ser tiro, porrada, bomba, grávida pulando, levantando, Dani Lins operada, com curativa ainda. Essas semifinais, essas quartas, beleza. E o que vocês acharam da decisão de levar esse jogo? Porque eles poderiam ter mantido lá no Hebraica, porque não tem nessa fase não tem aquele número de público não é tão alto, então poderia ter sido lá. Eles optaram por levar para o Maracanãzinho. Será que não é favorável para o SESI, até pelas dimensões do ginásio, da arena, um jogo no Maracanãzinho? Será que foi uma decisão acertada? É que eu acho que eles estão pensando no número de torcedores do Fluminense. Eu acho que é isso. Eu, por mim, manteria lá, tranquilamente. Mas eu acho que é isso. Eles querem meio que fazer um caldeirão pro SESI dar uma terrorizada. Acho que o Carioca também tem uma coisa muito mais leve que o do Paulista. Vamos lá, vamos torcer, não importa se eu sou Fluminense ou Flamengo, por exemplo, e eles são muito mais leves nesse ponto do que nós paulistas. Eles vão lá e vão encher. Elas podem sentir o peso. Não é, acho que o Fluminense nunca jogou sendo mandante no Maracanãzinho. Podem Isso. sentir o peso. Mas faz parte também, jogo grande. Então vai ser divertido, vai ser legal ver esse jogo aí. Acho que o Fluminense não merecia. É o único jogo que não merecia acabar em 2 jogos. Era esse do Fluminense mesmo. A gente já tinha falado isso semana passada. Você comentou uma coisa que é interessante. É um jogo grande. Na verdade, se for parar para pensar, desde que o Fluminense retornou para o vôlei, é o jogo mais importante da história do retorno do Fluminense. Que ele nunca esteve tão perto de chegar numa semifinal de Superliga, né? E é o jogo que o maior rival, que é o Rio de Janeiro, já está eliminado. Então, assim, sempre estiveram mais ou menos na mesma fase do campeonato e o Rio avançava um pouco mais. Querendo ou não, essas questões de rivalidade pesam também. Ela pode, pela primeira vez na história, ficar na frente do Rio de Janeiro numa fase de mata-mata. E vocês têm alguma aposta para esse jogo? Eu quero um 3-2. Não vou Cara, dizer pra quem. é difícil não torcer pro Fluminense no Maracanãzinho Eu lotado. gosto muito. Acho que assim, eles têm Eu vou duas de 3-2 propostas. Fluminense. Acho que as duas propostas são muito diferentes, logicamente. Uhum. O Tese sempre está ali no Paulista, na Superliga. Mas o Fluminense é aquilo, ganhou já um campeonato carioca, agora está no outro patamar da Superliga. É um time que foi montado pensando já nessas questões, né? Logicamente que a gravidez da Prields veio, né? Não de repente, mas acabou acontecendo. Mas a Ariane tá jogando o fino da bola. A Amanda veio muito bem, passando muito bem, ajudando ali, né? Tem a Laís, que, se eu não me engano, que é a central, tá também jogando muito bem. Então, assim, o time inteiro tá com muita vontade de ganhar. Eu acho que é isso que faz a gente, tipo, o torcedor, independente do seu time, fazer com que o Fluminense ganhe. Eu acho que é pelo conjunto da obra. É a vontade de querer sempre buscar mais, alcançar um novo objetivo. Pontuando essa questão da Ariane, ela marcou 20, mesmo com toda essa marcação, ela anotou 27 pontos e atualmente está com 499 pontos na Superliga. Então, ela realmente está tendo uma grande temporada, né, pelo Fluminense. Então, sem dúvida, ao lado da Amanda também, acho que as principais responsáveis por essa fase que o Fluminense está passando. Então, assim, como o Pedro falou, é difícil não torcer para o Fluminense. Eu mesmo, assim, estou muito simpático ao Fluminense, inclusive fico aqui um pouco na torcida de ver o Fluminense na semifinal, mesmo sendo do Rio, né? A gente sempre tem aquele pezinho contra o Rio, mas seria muito interessante ver até onde esse time pode chegar, como seria o Fluminense numa semifinal de Superliga. Então, se for apostar um aí no Bet Boa Sacada, eu botaria 3-2 pro Fluminense. Eu acho que eu também chuto um 3-2 pro Fluminense.
Eu tenho medo desses jogos que o pessoal muda o mando de campo e coloca num ginásio grandão. Não é o padrão nosso, né? Eu vou torcer pro Fluminense. Eu torço pra um 3-1 Fluminense. Mas se o SESI arrastar o jogo, se for pra um jogo longo, eu acho que dá SESI. Pode ser. Eu acho que o fato de uma arena ser maior, com umas dimensões maiores, favorece o SESI. Porque é mais próximo da realidade do SESI do que o Fluminense está acostumado a jogar. Eu não consigo imaginar o Fluminense lotando aquele ginásio lá, né? Mas estão fazendo essa duplinha aí, futebol e vôlei, de repente eles conseguem lotar lá 10 mil pessoas. Seria interessante de assistir. Seria histórico pro Cara, Fluminense. mas assim, primeiro, o Maracanãzinho é no centro da cidade, né? Então é fácil chegar lá, do lado do metrô. Você desce ali, você tá do lado. E a relação do Carioca é diferente. Você pode não torcer pro Fluminense, você pode ser Vasco, por exemplo. Mas você vai porque o clima lá, o ambiente é muito em prol da cidade. Não tem essa rivalidade entre times como tem em São Paulo, é diferente. Morou? Você já vai morar no Rio? Já não? Não, Nessas suas fiquei lá um ano em andanças. projeto, mas assim, cara, é muito gostoso ver jogo no Maracanãzinho, no Maracanã também. É fácil chegar lá. E que horas vai ser esse jogo? 6 da tarde. Nossa, o solzão vai estar lotado aquele lugar, aquele negócio lá, vai estar lotado. Não vai ser um preço abusivo de um Ibirapuera, né? Numa final de Superliga. Deixa bem claro isso daí. Né? Então, todos os ingredientes aí de um grande jogo para encerrar as quartas de final, né? Não sei se vocês já viram um jogo no Maracanãzinho. Mas Fui já vi no lá. Mineirinho. Cara, não, é assim, Ibirapuera, Mineirinho, Maracanãzinho, é lugar que você entra e fala, caramba, é impressionante. Tem um negócio diferente lá. Jogo interessante aí vai ser. Vamos torcer para que não seja efeito Globo domingo, né? 10 da manhã, 3-0 e aquela coisa sem graça, né? Felizmente jogar à tarde no meio da semana. Então temos boas esperanças de ter um grande jogo. Então, boa sorte para os dois times aí. Vamos semana que vem comentamos aqui quem será o último classificado para as semifinais da Superliga. Barueri em Minas 3-1. Esse jogo eu não consegui assistir, vi muito pouco. Parece que o Barueri deu um trabalhinho ali. Parece que elas sonharam com a classificação, né? Sabe quando a pessoa tá meio no hospital e aí dá uma melhorada e depois capota? Melhora da morte. Ah, cara, foi isso, cara. Porque assim, o Minas ganhou um 7, mas assim, aquela não é uma preguiça, mas o time sabe que é muito superior. Depois a gente vai falar de Guarulhos e Cruzeiro, por exemplo, mas não tem comparação. Assim, o Minas meio que foi lá, não, vou ganhar a hora que eu quiser. E um 7 que não mudou em nada. Agora que o Minas tá com uma cara de que não vê a hora do técnico ir embora, tá. Né? Tipo assim, vou ganhar aqui, mas não vejo a hora. Esperado. Tipo assim, Não ou vejo a a hora gente de vai ser perder embora. logo, Falta colocar aquela vassoura atrás da porta. eu tive a mesma impressão. Tipo assim, ou a gente perde logo pra Barueri e tá tudo bem, mas vai ter mais um jogo, ou a gente já perde a semifinal e tá tudo certo. É um desespero, tá um desespero. Tá. Bora logo. E pelo que eu fiquei sabendo, a coisa não foi da diretoria, né, que não quis mais ele. Então, teve esse lance, né? Então ele deve também estar querendo vazar logo para não ver a cara de ninguém. Então, tá esse nível. O Minas tá esse nível. Não, e o Nicola, inclusive, tá dando entrevista pra tudo que é lugar, né? Eu tava lendo uma que ele deu aí no Ataque, que é um jornal de Minas, né? Ele tava falando que falta coragem pra investir em determinadas jogadoras, que ninguém quer vir pro Brasil porque é longe. Ele tá meio realmente louco já com as malas prontas pra ir embora mesmo, né? Só falta ele dar entrevista pro Volok. Será? Não, ele não vai. Não vai. Vai lá, né? Não Eterna. vai. Mas enfim, falando um pouquinho do jogo, além da preguiça, vocês têm alguma coisa para pontuar dessa partida? Alguma coisa? Cara, eu tô preocupado só com o Minas, mas eu tô achando eles muito individualistas. Assim, não parece um time. Isso eu tô achando desde quando pegou o Praia na final do retorno, que achei que ia passar por cima mesmo sem Gataz. Me dá a impressão de que tá muito individualista. Tá ganhando, porque não precisa também agora de um
de um time, né? Ele ganha na qualidade. Mas é isso, não vem a hora do técnico ir embora. Vocês acham que tá que nem o Césio ano passado com o Darlan, que ganhar que não tinha um conjunto, mas tinha um Darlan que fazia 30, 40 pontos por jogo? Não. Não? Porque tinha um time ali do SESI. Você tinha uma estratégia. Tinha o Darlan, tinha o Éder. Você sabia que a grande estrela era o Darlan, mas você via que tinha um envolvimento do time. O Minas não. Nesse momento, não parece. Parece mais. Ah, vamos fazer a lista de jogo de sexta-feira lá, colocar o time 1, time Confirma. 2 e confirma e vai. Só apontando aqui os resultados. Parcial 26, 28, 25, 21, 22, 25, 19, 31. Kika ganhou o Viva Voa e a maior pontuadora, Kizzy, com 22 pontos. Agora o Minas e Osasco se enfrentam na semi, vantagem. O Minas decide em casa que teve a melhor campanha. Comparando time contra time, vocês não veem o Osasco com um conjunto melhor do que o Minas? Cara, eu vejo o Osasco com chance de ir pra final, pela primeira vez em muito tempo. O Osasco tá me lembrando aquele Osasco da Hooker. Você tem duas pessoas passando no fundo da quadra que se dane, que é a Mayra e a Bright. Você tem a Natália e a Tiffany, obrigado, na saída. Tem as duas meios virando muito no ataque, bloqueando muito. Tá me lembrando aquele time campeão com a Hooker. E se a Tiffany não consegue resolver o problema, tem a Polina que também, quando entra, dá show. Exato. Que é a grande vantagem de ter um banco agora. Eu não querendo já sonhar, subir no telhado, gritar é campeão, mas Você não vai falar que o Osasco vai ganhar e a gente vai perder. Mas sabe quando você vê uma chance assim real do time chegar lá? Estão deixando você sonhar, Peterson? Estão deixando a gente sonhar? Não, sonhar não, porque tem o Luiz Omar ainda, não dá pra contar ainda com muita coisa, né? Pensei que eu nunca fosse falar na mesma frase, hein? Irretocável Luiz Omar nesse mata-mata. Mas assim, né? time com time, a placa, você não sabe ainda que nível que ela tá, acabou de sair de uma contusão. Contusão nas costas é pesado, é difícil mesmo, não é, ainda mais para jogadora de vôlei. Não sei, querendo ou não, essa questão do técnico ir embora não é igual o Lavarini, que elas amavam o Lavarini, que mesmo saindo, as jogadoras corriam por ele e aí era um outro cenário. Meio que não vejo a hora de você ir embora, sabe? Então a janela tá aberta pro Osasco aí, né? Agora resta saber se vai atravessar ou não, né? é que é a semifinal mais equilibrada, né? Isso nos leva ao último jogo, que basicamente tem pouca coisa para falar, né? Foi só Praia e Maringá, Praia 3-0, 25-19, 25-14, 25-19. Onde? O que é aquela situação que aconteceu pesou alguma coisa pro Maringá? O time não. Não, eu acho que foi mais o peso das quartas mesmo, né? De ter jogando a primeira vez umas quartas, querendo ou não, o time tem algumas jogadoras mais novas, para clube, o time tem muita experiência, né? Até de finais de campeonato. Então acaba sobressaindo, né? Então, claro que todo mundo fica chateado pela situação do carro, mas é isso, né? Eu acho que o time foi muito superior e infelizmente não deu para o Maringá. Macris Viva Voe no jogo e destaque para a Kuznetsova, 23 pontos na partida aí, tá no top 5 se eu não me engano, tá no top 5 aí das maiores pontuadoras da temporada. Agora o Praia assiste de camarote aí quem que vai encarar nas semifinais, né? Se é o SESI ou se é o Fluminense, né? Vocês acham qual que é o adversário que seria mais tranquilo pro Praia encarar nessas semifinais? Eu acho que o mais forte seria o SESI. Mas como o conjunto todo do Fluminense está fluindo muito bem, qualquer um que for vai dar um trabalho para o Praia. Eu acho que eu penso assim. Mas vocês veem o Praia muito superior aos dois times? Acho que tecnicamente sim. Tem a Macris, né, que é uma levantadora que tá levantando muito. Tem a Denise, querendo ou não. Tem
jogadoras aí. A Nia Reed, quando entra quente, ela vem muito, joga muito bem. A Kuznetsova. Então, assim, você vê que tem um time bom ali, né? A Natinha tá passando muito, defende. Então, o time é um pouco superior ao Fluminense e ao SESI. Mas que não impede nada de ter uma treta aí, né? E acabar perdendo o jogo. Certo, mas vida fácil, com certeza, qualquer um dos dois que encarar o Parelli não vai ter, né? Não. Então é isso, vamos aguardar aí. Semana que vem comentamos essas mais especificamente sobre as semifinais. Então, bora de Superliga Masculina. Vamos então ao primeiro jogo. Sada Cruzeiro e Guarulhos, 3-0 Sada Cruzeiro, 29-27, 25-21, 25-22. Nadou e morreu na praia. Sabe o que é o pior? Eu acho que o Guarulhos jogou bem esse jogo. Dos últimos jogos do Guarulhos, assim, se você pegar a final da fase de classificação, que tava num desânimo no fim de feira do caramba, jogou até bem. Até perder. Oi? Eles estavam querendo, acho que até perder aquele Estavam jogo. querendo até perder. Aí falaram, já que tô aqui, vou fazer um H. É que não é fácil ganhar do Cruzeiro. Você joga como nunca e perde como sempre. Até porque. E temos o. Não estou falando mal, tá? Longe disso. Mas o Neri também é mestre nisso, né? Ele chega, pega o Cruzeiro desde a época do Minas e perde. É difícil ganhar do Cruzeiro. Tanto que a gente consegue lembrar as Superligas que o Cruzeiro perdeu e para quem perdeu e como perdeu. Então é difícil. Mas eu acho que o Guarulhos jogou bem. Jogou o que dava, mas jogou bem. Acho que foi o melhor jogo de Guarulhos nos últimos meses. O primeiro set, né? O primeiro set. O Guarulhos teve, inclusive, bola do set para fechar várias vezes, mas realmente e ainda você pega um Lucão em dia inspirado, é difícil, né? Uhum. Last Dance, próximo sábado? Last Dance, estão avisando mais de um blog, já estão soltando Last Dance. Infelizmente, Last Dance. 3-0? Você acha que o Guarulhos ainda leva um para encerrar? Não. 3-0 no seco. 3-0 no seco. É isso aí. Então, Suzano e Minas. Suzano e Minas que teve um set aí atípico, né? 37-35 no primeiro set. E depois morreu, né? Cansou e falou, é isso, galera, é o que deu. Fiz o que deu e tá tudo certo. É um jogo que o placar não diz o que foi o jogo também, né? É, Dava pra ser um 3-1. Eu penso que se acontece o contrário, se o Suzano vence aquele primeiro set, eu acho que talvez o Minas que tivesse morrido, viu? Eu acho que qualquer um dos dois times que perdesse aquele primeiro set, eu acho que ia sentir depois, eu acho. claro mesmo que vocês acham que o Suzano vai dar algo? Eu sempre achei o Suzano um time muito chato, né? Um time muito difícil de bater, né? Mas é um time que, quando sente, desaba, né? Não boto muita fé no Suzano, né? Então, eu acho que é um time cansado. Cansa. É igual o time de Guarulhos na temporada passada. Cansa. Ganhou o primeiro set, morreu os outros. Perdeu o primeiro set, né? De 35 e morreu os outros. É que eu acho que o Maurício também pensa nisso, que a gente pensa um pouco do Suzano, assim, até pelos jogos contra Guarulhos, que eram jogos sempre muito duros. Sim. Mas eu acho o time do Suzano um time ok, não acho um time ruim, não. Dava pra ter feito um 3-1. Eu não acho que é ruim, mas eu acho que é um time cansado. Não, cansado. A ponta eu acho que dá jogo, o resto do time fica um pouco atrás, sim, você tem razão. Mas às vezes você quer também que dê um pouco mais de jogo. Mas foi um jogo legal, ponto. Vocês acham que o Suzano consegue fazer alguma coisa diferente no segundo jogo em casa? Ou acaba agora na próxima semana? Eu queria que ganhasse. Eu acho que ganha. Eu acho que eu queria para dar mais um jogo. Eu acho que tem um caldo. Pode ser que tenha um caldo e a gente consiga ver. Mas é isso, né? Se deixar se abalar por uma vitória de um set e esquecer do restante do campeonato, já era.
Uma coisa que eu tava conversando com o Edu, né? O Edu que sempre vem aqui, né? Faz um tempo que não participa com a gente, mas que o Suzano ele sofre da síndrome do cavalo paraguaio desde o Paulista, né? Quando ele vai bem, mas na hora decisiva ele não tá dando conta, né? Que é um pouco do que a gente tá falando aqui. Cara, mas não é fácil ganhar um campeonato ou não ganhar uma série, né? O Praia contra o Cruzeiro teve a bola na mão por algumas chances e não conseguiu. Não é uma coisa tão simples assim. Uhum. Eu acho que nessa hora, o fato do Suzano, essa nova fase do Suzano, eles não terem conquistado alguma coisa, né? Eles pegaram finais, pegaram semifinais, ainda pesa ter o primeiro título, né? Que ele não ganhou nem Paulista, nem Copa Não ganharam, não, Brasil. o Paulista? Não. Perdeu pro Achei que, tinham, Guarulhos e perdeu pro SESI, os 2 anos aí. achei que tinham ganhado um ano antes E do acho que que o Guarulhos perdeu pro ganhou. Campinas nesse outro ano ele perdeu pro Não, e esse ano Campinas. foi feio, né? Que perdeu de 4-0. 4-0. 4-0. Então essa parte que pesa. Mas eu gosto muito do Daniel Muniz e do Sabino. Acho que são jogadores muito bons, assim, que foram para trocação, né? O Paulo Vinícius virando tudo e mais um pouco nesse jogo, mas os caras eles foram para cima. Mas ainda falta mais peças ali para completar, né? Sim. Então, apostas para para esse próximo jogo? Cara, eu vou apostar no Suzano. Eu queria que eles ganhassem um 3-1 pro Suzano. 3-2, Suzano. Eu vou pro sangue nos olhos, eu vou postar 3-2 pro Suzano também. Vamos ver. Segundo jogo, SESI e Praia Clube? Praia Clube. 3-0 fora o show. Aconteceu aquilo que a gente havia comentado, né? Se o Franco viesse pro jogo, talvez tivesse jogo, né? O Franco não veio, né? Deu Não, 11 horas, o fora. Franco não chegou. Acho que ele marcou acho que 6 pontos até o terceiro set, que tava com 6 pontos. Realmente, por um oposto, é muito abaixo do que se espera do Franco, um dos maiores pontuadores da Superliga, né? Ficou um ônibus, né? Esqueceu de descer. Acho que trancaram ele lá e esqueceram. Será que Tava pra baixo. é lesão? Será que ainda aquela lesão nas costas do Mundial ainda tá pesando e não se recuperou? Pode ser, pode ser. Ele não deu nenhuma declaração, mas pode ser isso. É que ele não é muito de dar declaração, de falar, né? Então pode ser que ele esteja sentindo, sim, né? Mas é aquilo, né? Eu acho que o conjunto todo do SESI se sobressaiu, né? Então poderia até tirar ele e colocar um outro jogador muito superior, que eu acho que não ia rolar. Eu acho que o saque veio muito pesado do SESI, o bloqueio estava muito pesado, estava incomodando o Praia Clube, então não ia ser uma pessoa que ia fazer muita diferença, não, naquele dia, nesse jogo, né? Ô, Pets, eu queria saber uma coisa. O que você achou do desempenho do Bender? Cara, perdão, confundi. Eu gostei. Achei muito boa. Novo, como é que eu posso dizer? Arriscou bastante, virou bastante coisa que a gente não esperava. Não é aquele arrozinho com feijão. Eu gostei, eu achei bem interessante. Não, vai ter um futuro ainda, mas é bom que saia. Eu lembrei o Navarras comentou que a gente não tinha 12 levantadores à altura. Não sei se você viu esse comentário do Navarras Na entrevista, né? na entrevista. E eu gostei, cara. Eu achei bem legal. Gostei bastante do estilo de jogo dele. Achei bem interessante, sim. Mas por que você não gostou de alguma coisa Não, eu queria dele? saber mesmo. Você que como levantador, falar um pouquinho da participação dele, né? Falando bastante bem dele dessa partida do Eu acho que ele César. foi convidado para treinar com a seleção, acho que seria interessante, convidado Você- para treinar, não que ele já Professores novos. pronto. Isso, por exemplo, para ele sentir a atmosfera, que eu acho que é importante isso. É isso que eu falo de, tipo assim, você pode estar fazendo a melhor semifinal, a melhor quarta, não quer dizer que você vá jogar assim no Mundial, na VNL, nas Olimpíadas, mas eu acho que seria interessante levar essa galera que está tendo destaque para sentir a atmosfera de como que é, porque ele foi muito bem. Eu acho que assim, ele tá se destacando muito bem. Então, acho que vale olhar com carinho para ele mesmo, porque daqui a pouco não vai ter mais Bruninho, não vai ter mais Cachopa e vai ter quem? A gente precisa pensar nisso. e aí é bem legal isso que o Andy falou, porque no primeiro ano a pessoa, igual ele foi no jogo lá e arrasou, beleza.
no próximo jogo vai ter uma marcação muito mais precisa em cima dele. Como é que ele vai se sair? Porque o primeiro ano, a primeira aparição, digamos assim, porque é diferente um jogo de mata-mata e um jogo da temporada regular. Então agora ele foi, se esforçou, se espelhou no time que estava enfrentando e montou toda a marcação, todo o levantamento dele em cima do time adversário. Agora vai ter a contrapartida. O time vai montar todo o bloqueio em cima do que sofreu no jogo anterior. Vamos ver como é que ele vai se sair, porque é o que a gente falou, a gente está muito precoce. Qualquer coisinha que a pessoa faz já é seleção, já é Olimpíada, e não é assim. Mas eu gostei, para um primeiro jogo, tomara que continue. Sim, eu também, eu acho que foi bem legal. E vocês acham que encerra agora em Uberlândia ou vamos ter terceiro jogo? Acho difícil ter um terceiro jogo, mas eu gostaria. Também acho difícil, mas eu gostaria. Se for, vai ser aquele 3-2. É que também, se for 3-2 pro Praia, eles morrem no meio do caminho, né? Porque já tá indo no INSS metade do time, né? O Praia, boa parte do Praia era o elenco do Guarulhos, né? Boa parte do Praia, Então, né? Então, eu penso nisso, porque se for 3-0, tem jogos que você tem que alongar para você ter chance. É que eu só vejo o Praia tendo chance alongando, mas ao mesmo tempo é um time velho, um time envelhecido. É difícil essa daí pro Praia, hein? pois é, eu particularmente acho que o Praia vence o primeiro set, vai daquela síndrome de Guarulhos, né? Vence o primeiro set, depois o SESI bota ordem na casa. Eu acredito que o Praia não passa. Eu apostaria um 3-1 pro SESI nesse jogo. O César tem mais opções, né, de ataque, bem mais opções. Não é igual ano passado que só tinha o Alan. A ponta melhorou, o Éder tá jogando pra caramba. Como tá jogando o Éder? Impressionante. E o SESI tá se virando, o seu Bergman tá tendo aquele destaque também. O Bergman ficou meio apagado nesse jogo também, né? Cara, eu tenho uma dúvida às vezes sobre isso. Ele foi apagado ou ele não precisou? Então, pode ser também. Pode ser também. Então, Eu assim, acho que não precisou muito dele. Porque assim, É, ele tem feito bons jogos. Não que ele é muito regular em alguns jogos, só que ele tá fazendo bons jogos, tá atacando muito bem, tá com muita potência. Eu acho que ele tá adquirindo uma potência assim muito grande. Eu até gosto, porque a gente vê um trabalho de profissional, você fala assim, caraca, tá bom. Você vê nitidamente. Maurício, o Maurício levantou a sobrancelha, já perdi minha postura. Gosto, não gosto. Mas eu acho que assim, quem eu acho pegou, que pegou. eu acho que assim, ele tá fazendo um bom papel. Quando precisa dele, ele tá sendo acionado e ele tá derrubando bola. Ponto. Acho que é isso. Acho que nesse jogo não precisou muito dele, não. porque Isso. ele ainda. A gente tem que rosar o que ele falou, porque ele ainda é um ponteiro de preparação. Ele tá ganhando força, tá ganhando explosão, mas ele e o Adriano também, que a gente vai falar depois do Campinas, estão começando a ganhar explosão, mas Uhum. são muito mais ponteiros de preparação. Então, cara, você tem o Alan na saída, prepara a bola bonitinho, deixa o cara se virar tranquilo. E só comparando aqui, até que porque é um confronto direto, né? O Darlan fez 22 pontos nessa última partida e a diferença chega a ser abissal. O Darlan tem 542 pontos contra 430 do Franco. E o Franco não conseguiu diminuir muito nessa última partida. Então, realmente, por mais que tenha muitas críticas em relação ao Darlan pelo que aconteceu na Olimpíada, mas aqui no Brasil ele ainda faz muita diferença. Isso é um fato, né? Aqui no Brasil. Isso, não. Vamos Aqui Tô no falar. sendo Brasil. bem específico, né? É. Então, 112 pontos de diferença realmente é uma vantagem muito grande, né? É Acredito que ninguém um passa mais Japão ele. igual o Rock, que é Aí é 1.000 pontos, né? É 1.000 pontos por temporada, né? Então, só lembrando, isso só mesmo. recapitulando, Guarulhos e Cruzeiro, sábado, 6 da tarde. Suzano e Minas, às 9 da noite. 5 da tarde, se não me engano. 5 da tarde, SESI e Praia e Pra- SESI. E finalizando, que com certeza foi o melhor jogo que eu assisti nessa temporada da Superliga. Joinville vence fora de casa com o show do Rafael Araújo. Que jogo, hein, meus amigos?
Eu levanto a mão igual eu faço com o professor. Eu avisei que se eles entrassem do estilo que eles jogam contra o Cruzeiro, Contra o eles Cruzeiro. iam ganhar. Porque eles estavam jogando muito direitinho, muito redondo. Claro que teve alguma hora ou outra que eles perderam a paciência e o Vôlei Renata conseguiu sobressair, mas você via aquela vontade, aquela gana de ganhar. Todo mundo jogou. Todo mundo tipo, fez um bom trabalho. Era nítido eles comemorando, feliz com esse desempenho deles. Acho que até eles devem estar pensando assim, cara, a gente conseguiu fazer com que o time do outro lado repensasse sobre a gente. Uma coisa que eu achei interessante, que mesmo com a mudança de técnico a saída do Peu para a entrada do Rubinho, esse ímpeto ele não mudou, né? Essa coisa, essa qualidade que o Joinville tem, todos os jogos do Joinville são jogos, mesmo quando perde 3-0, aquele 3-0 ali na vantagem mínima, e todos os jogos eles sempre são muito aguerridos. Durante toda a temporada essa ficou a marca do Joinville. E é um time que dá muito gosto de assistir, né? Assim, o tanto de entrega que esse time tem, né? E o que eles fizeram ontem, mesmo teve algumas oscilações que nem você falou, o tanto que eles entregaram nos momentos difíceis, né? Seja o Hendrick também, que fez uma baita partida, o levantador, o Hesley, né? Hesley Hendrick, né? E o Rafael, que, enfim, só não fez chover ontem, né? Praticamente. Sim, mas foi gostoso de assistir. E Adriano também ontem estava vindo quente na bola. É o que a gente está falando, né? A gente pega o Adriano, o Bergman, que estão ali se sobressaindo, né, nos times. E aí eu penso uma coisa, né, que o Peterson até falou. Eles são ponteiros de preparação, de composição. E uma hora o Lucarelli ele já não vai mais para a seleção. Quem seria esse ponteiro de força? Hoje não tem. A gente tem que pensar nisso. Porque se a gente pega um oposto, a gente tem um Darlan. Tudo bem. Mas uma hora ele é marcado o tempo todo. E aí a gente fica nessa de, tipo assim, a gente tem um ponteiro, né, de composição, só que a gente também precisaria de um ponteiro ali de força. E hoje eu não vejo muito isso. Eu não vejo em um outro jogador essa coisa que o Lucarelli, por exemplo, tem. Tudo bem que quando jogava Leal e Lucarelli ali, o Lucarelli era mais de composição e o Leal de força. Mas eu não vejo. É isso que eu ia falar agora. O último que teve a gente importou, que era o Leal. Eu também não vejo, não. Mas, assim, se você tiver uma seleção redonda, beleza, faz parte do jogo também. Mas para a seleção, vai falar num outro momento, mas acho que falta também meio. Tá faltando. Você tem um malemar, saída, mas tirando isso, você não tem mais um líbero, não tem um levantador, não tem Falta dois de tudo, meios. né? Falta de Vocês não tudo, querem né? um Não Thales? tem, não tem. Um Thales, não? Deixa ele lá. Não, não, Deixa lá, né? não tem. Deixa ele Deixa longe lá. lá, né? Mas vocês acham que Só pegando aqui as parciais, né? Vitória de 3-2 do Joinville. 25-23, 16-25, 21-25, 25-12 e 13-15. Teve um momento ali quando o outro, não foi o Judson, um outro ponta do Joinville deu aquela bola, teve aquele rally no final do último set e tal, e aí o cara foi encarar o bloqueio, a bola voltou no pé dele. Aquele momento eu achava que os Campinas ia ganhar, mas eles conseguiram ainda reverter o jogo. Mas vocês acham que eles conseguem decidir esse jogo em casa? Vocês acham que já está decidida essa partida? Eu, para mim, acho que vai ser, 3 sim, jogos. 3 jogos. 3 jogos e cada um, acho que é, assim, de 5 sets. Eles não podem achar que acabou. O risco agora é se tire o peso, né? Porque eles estavam como franco favoritos. Baixarem a O que guarda, vi. né? O que. Não, o outro sentia pressão também, que agora virou, porque ele vai jogar em casa. Cara, uma coisa que eu nunca gostava era de jogar em casa. Eu sempre gostava de jogar fora de casa. Você cala a torcida, a pressão é outra.
No ano, É diferente. no ano passado foi isso que aconteceu, né? O Joinville ganhou, ganhou aqui do SESI, perdeu lá, e aí decidiu lá em Bauru, né? Foi a mesma coisa, né? Então eles já têm esse histórico também de ter perdido em casa nas quartas, né? Ou foi E na semi? Na torcida, semi, e, na tor semi. na semi, e torcida, tirando a maioria lá, não é o time não é a torcida que leva o time, é o time que leva a torcida. Então, se o time estiver bem, a torcida vem junto. Se o time não estiver bem, não vai. O padrão ou em futebol, ou em basquete, ou em vôlei brasileiro é assim, né? Então, tomara que eles não sintam a pressão, mas ia ser no mínimo engraçado, porque no momento maldade, como diria o Andy, tem levantador que vem de fora, exige um time novo, quase troca o técnico. Se não passar para semifinal, vai ficar engraçado. Eu gostaria. É, E é, é aquela coisa, é o time dos medalhões contra o time das formiguinhas, né? Aliás, o seu xará, hein? Eu acho que rolou uma. Eu emprestei o Avatar lá pra ele jogar. Rapaz do céu. Teve umas jogadas que eu fiquei meio constrangido. Aí eu falei, nossa, acho que nem eu fazia aquilo ali, assim, não sei. Eu fiquei meio tipo. Meu multiverso ali não deu muito certo, não, dessa vez, né? Cada time tem o Maurício Borges que merece, hein, Andy? Pois é. Pois é, pois é. e ele Vamos ver, tava né? Eu acho. coitado. Aí entra a minha próxima pergunta. O que vocês acham que o Campinas precisa fazer de diferente nesse próximo jogo? Seria uma melhor atuação do Maurício Borges? Nossa, melhor. Olha, ele tava ruim, quinando, a bola não ia. Aí o Adriano também tá. Aí já era, cagou tudo. Até o Adriano fez um esforcinho. Mas só que chegou uma hora que nem o esforço estava valendo mais a pena. Eu tive a impressão do Maurício Borges, ele jogando. Eu senti que ele tava muito pesado, como ele tava na temporada passada, né? Não, ele Que. é Não, pesado. mas ele Ele, tava. ele em forma é pesado. Então, mas eu senti ele lento nesse jogo, assim, não era o que Ele ele vinha. Mas tava muito abaixo do que ele costuma, né? Tava. é abaixo. Picotou, Andy. Picotou, Andy, repete. Ele é abaixo. É que a gente que coloca ele pra cima. Ele tá vivendo muito daquela quarta de final contra o Cruzeiro ainda, né? Uhum. Mas ele Cara, ele tá, tem. Ele é pesado, ele explora bloqueio, ele tenta passar com coração, a bola bate aqui, ele quer dar uma de peito. Ah, Ele tenta. será que a gente Ele tá, tem. será que a gente tá criando de novo o meme 2.0 igual do ano passado? Que a gente botou pouca fé no Campinas? Eu espero assim, que seja um jogo bom de 3-2, mas assim, se vier com a mesma proposta que veio contra o Joinville, e o Joinville vir com uma proposta de anular e vir igual o Cruzeiro que ganhou os. Vai perder. O Renato vai ter que fazer um jogo ali muito superior para fugir dessa estratégia do time do Joinville, porque senão. Porque eu acho que o ponto forte do Joinville é a consistência, né? Eles têm um padrão de jogo que altera muito pouco de partida para partida, né? Eu acho que é o X. Eles têm um volume de jogo muito grande. E se o vôlei Renato do outro lado não tiver paciência, não vai conseguir. Vocês apostam em algum placar? Um 3-2. pra quem deixa o cara ou coroa, a moeda decide. Eu acho que dá vôlei Renato um 3-2, a ser É. sofrido. Mas é isso. Mas Eu particularmente vou torcer pro Joinville, é um time que eu quero muito ver esse Joinville numa semifinal. Acho que ele lembra muito o time da Eslovênia, é um time assim trabalhador, é um time muito consistente. E eu queria ver esse time, então eu vou torcer pro Joinville, se possível, da maneira mais rápida possível. Acho que seria engraçado também o que o Peterson falou sobre essa coisa dos medalhões, de mudar o time, mudar o técnico. Então, inclusive eu gosto mais do Joinville do que do Suzano. sim, Ah, sim, sim, é mais time, muito mais time. É, É mais time, né? Então, eu vou botar aí 3-1 Joinville pra não dar sorte, pra não dar sorte pro azar. Eu acho que estamos meio anti-paulista nessa reta final de Superliga, né? Mas eu acho que eu vou torcer pro Joinville.
Quero muito ver esse time lá, indo longe nessa competição. 3-2, vôlei Renata. Também acho que dá vôlei Renata. Então é isso, galera. Estamos chegando ao final. Acho que temos uma semana de bastante jogos. Daqui a pouco, às 9, temos a. Quando esse programa for ao ar, já vai ter acontecido, né? Temos daqui a pouco a final da Superliga B. Temos essa semana, acho que é na quinta-feira ou é na quarta, o terceiro jogo da Superliga B, com o JF contra o Norte. E final de semana temos a segunda rodada da masculina. Então, tem muito jogo aí pra gente assistir e com certeza promessa de grandes jogos. Então, torçam pelo seu time, curtam bastante, tem muita coisa boa pra semana que vem a gente discutir aqui. Encerramos? Vai, Osasco! Como é que é? Luiz Omarizados? Luiz Omarizados, estamos Luiz Omarizados. Estamos Luiz Omarizados e joinviguizados também. Eu tô joinviguizado. Também. Sou joinvigo nessa Superliga aí, né? Então, Também. é isso aí, galera. Não esqueçam, curtam nossos episódios, compartilhem, divulguem nossa página. Estamos precisando de seguidores. @Boa Sacada no YouTube, Boa Sacada Cast no Instagram. Então, galera, boa semana a todos e bons jogos para os seus times. Abraço. Tchau, tchau.